Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária, aqui com um amigo de vocês, numa segunda-feira, às 18h45, ao vivo. Hoje, dia 7 de outubro, 18h45, estamos entrando no ar. Hoje nós vamos falar sobre Bloco K, nós vamos falar sobre o fim do Bloco K, instituído aí pela Lei 13.874, né? Então, onde prevê que nós não teremos mais o Bloco K. Bom, isso parece ser uma notícia boa, mas qual é o efeito de fato que nós vamos ter sobre a descontinuidade do Bloco K, se é que teremos essa descontinuidade efetiva? Uma coisa é se chamar de Bloco K, a outra coisa é continuar prestando informação de forma por outros meios, não é isso? Então, Valéria Silva já está com a gente, o professor Egberto Coelho também já entrou com a gente, tem mais pessoas por aí, e só me confirma se vocês estão recebendo a imagem com o áudio e o vídeo que vocês merecem aí, tá? Então depois aí me dá um ok aí para o som e vídeo, tá bom? Porque a gente faz aqui com todo o carinho e a gente quer sempre prestar aí um bom serviço para todo mundo. Ó, a Valéria Silva disse que está ok. Então tá. Então se já está ok, ótimo, né? Vamos dar mais um tempinho, porque sempre temos os nossos colegas que recebem o aviso, que a gente dispara para o pessoal que é o lembrete e assistir a coluna ao vivo. Então vamos dar só um tempinho para a gente... a gente vai ganhando um tempinho aqui e aí o pessoal vai entrando. Agora já está entrando mais uma galera. Muito bem, então a gente tem com a lei que teve, né, a MP, depois transformada em lei, Eduardo Gerlach, eu acho que é mais ou menos assim, né, deve ser de origem germânica, né, Gerlach, o Eduardo, também diz que está ok o som e o vídeo. Muito bem. Então, assim, a gente teve a MP 881, né, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, e a Lei da Liberdade Econômica trouxe várias implicações, várias desonerações do ambiente de negócios do país, né? Não é só apenas em relação ao âmbito tributário, né? Então, assim, alvarás, questões concorrenciais, né? Barreiras de mercado e tudo mais, elas foram alvo desta MP e depois também o próprio Congresso tratou de eliminar algumas coisas e incluir outras, então isso teve um ajuste. O César Moraes está aí. Meu amigo, quanta saudade! Uma hora dessas vamos nos encontrar para bater um papo, falarmos também sobre SPED, mas falar sobre futebol, falar sobre outras coisas, falar sobre a vida, sobre filhos e o que a gente anda fazendo pela vida, né? Faz horas que a gente não se encontra. César é um grande amigo, trabalhamos juntos aí nos projetos do projeto piloto, do SPED, enfim, participávamos. Eu continuo participando, César é que não tem ido mais nas reuniões do projeto piloto. Um abraço, César. E a gente, então, quer tratar aqui dessa questão da liberdade econômica e eu vou colocar aqui, assim, a minha visão do que vai acontecer ou do que pode acontecer em relação ao Bloco K. Eu tenho sempre cuidado e sempre me lembro de um amigo chamado professor Edgar Madruga, que me diz sempre, cuida com aquilo que a gente pede, né? Então, assim, é verdade, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pede. E o professor Edgar Madruga sempre brincava, sempre brincamos com isso, né? Cuidado com aquilo que tu pede, pode se tornar realidade. Então, é mais ou menos como aquela piada, eu não vou contar aqui a piada, não tem muito jeito para contar a piada, mas do gênio da pessoa que encontra a lâmpada mágica e pode fazer três pedidos. Eu não vou contar aqui, mas o pessoal pode procurar na internet, deve ter algum amigo que saiba e tal, né? Como é que é essa história
do gênio que encontra e pode fazer 3 pedidos. Bom, Simone D'Agostini também está com a gente aí. Bem-vinda, Simone. E então, vamos lá. Só para fazer um breve histórico, nós tivemos a inclusão do bloco K, né, há algum tempo já no âmbito da escrituração da FD e CMS-PI. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, o bloco K, a FD e CMS-PI atende, como o próprio nome diz, ao âmbito estadual e ao âmbito federal, porque eu tenho 2 tributos que, por terem semelhanças no fato gerador e na sua forma de apuração, têm a mesma escrituração, porque os fatos geradores são no mesmo tempo, então eles permitem que se faça uma escrituração só. Lá no início do projeto SPED, se pensava, e o nome era EFD fiscal, ou seja, poderíamos ter PIS e COFINS, ICMS-PI e algum outro tipo de tributo que eventualmente teríamos nessa escrituração. Bom, o que aconteceu ao longo do tempo? Se viu que o fato gerador das contribuições sociais era outro e que, portanto, não poderia estar atrelado a FD e CMS-PI. Alguns lembram, né, e hoje está lá ainda no layout da FD e CMS-PI, os campos de PIS e COFINS, porque à época a gente imaginava que seria possível fazer essa escrituração. O que aconteceu é que não tivemos essa possibilidade, não tivemos esse caminho, por conta das legislações serem distintas. E aí vem meu primeiro ponto de alerta. Legislações distintas e que, portanto, excluem a possibilidade de um melhor caminho, que seria uma única escrituração para escriturar ICMS-PI, né, 2 tributos, mais PIS e COFINS. Então, a gente teria 4 tributos apurados, escriturados, numa única EFD. Isso já nos dá um indício, né, da conclusão onde nós vamos chegar. Né? Para quem já me conhece um pouquinho, já sabe onde é que nós vamos chegar. Tá? Bom, de fato, o bloco K ele é complexo, né? Ele exige uma comprovação da movimentação e da oscilação, da alteração, do incremento, da variação econômica que acontece na empresa através das contas de ativo. Né? Então, se eu tenho um ativo chamado matéria-prima, aço, e a partir daquela matéria-prima, aço, eu faço tubos tubos galvanizados, eu transformei aquele meu ativo que era aço em tubos. Então, eu transformei aquele meu ativo, que era um ativo mais bruto, com menos valor agregado, por um outro produto, um outro ativo, que é um ativo que já tem um valor agregado bem maior do que o aço. Né? Assim como também acontece se eu tenho minério de ferro e transformo minério de ferro em aço, e assim por diante. Bom, eu falo sempre, e eu sempre peço essa ressalva aqui, quando eu me lembro, né? Não é sempre que eu me lembro, mas a nossa coluna é uma coluna muito democrática, tem muitos estudantes que acessam a nossa coluna. Né? Então, inclusive, dia 21, se eu não estou enganado, dia 21 de outubro, vou fazer uma palestra na semana acadêmica dos alunos da Escola de Contabilidade, da Faculdade de Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dia 21 de outubro. Estaremos lá na chamada URGS, aqui em Porto Alegre. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, cheguei de Belo Horizonte no sábado à noite, no domingo pela madrugada, eu fui dar aula em Belo Horizonte e hoje já estou aqui, já voltei domingo de madrugada e já fiquei por aqui mesmo. E então, assim, estou falando de Porto Alegre, né? Estou falando ao vivo, estou falando de Porto Alegre. Agora são 18 horas e 58 minutos, né? Dessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Bom, então, assim, a gente transforma
um ativo em outro com um valor, né? Eu tinha lá X mil reais que valia aquela minha matéria-prima, transformei aquela minha matéria-prima em outros produtos, produtos em processo ou produtos já elaborados, né? Produtos com produtos finais do objeto da minha empresa, que é como trata a legislação do IPI. Eu sempre uso para fazer diagnóstico nas empresas sobre bloco K. Eu sempre usei e acho que é o melhor instrumento de conceituação sobre o bloco K é a legislação do IPI. Para mim, eles é a melhor fonte de classificação dos itens. Né? Então, assim, eu tenho produto em processo que não é produto em elaboração, é outra coisa. Né? E aí a gente tem a possibilidade de pegar, então, um produto, transformar em outra coisa. Então, eu peguei um ativo, transformei em outro ativo, e essas variações de estoque, onde um produto deixa de existir, ou uma parte de uma quantidade de um item, ou a totalidade dele, sai do meu estoque, vai para a linha de produção e retorna outro produto. Então, eu dou origem, né? Se eu tenho aço e transformo esses lingotes em esferas, eu estou transformando o meu produto, aço, a minha matéria-prima aço, que estava em barras, em lingotes, em seja o que for, na forma que for, estou transformando em esferas. E essas esferas, então, tornam-se o produto acabado se eu for utilizar na minha linha, se eu for vender este produto. Então, ele é o meu produto acabado, que poderá ter ou não embalagem, assim por diante. Se ele for um produto que eu faço esfera para montar um rolamento mais adiante, então ele é um produto em processo. Bom, mas isso está na legislação do IPI, eu sempre utilizo isso, sempre utilizo esses conceitos para a gente poder entender o bloco K. E o bloco K, ele dava, né, porque agora, a partir da Lei 13.874, da Liberdade Econômica, extingue o bloco K. E aí, nós voltamos à questão da legislação tributária, onde, quando eu vou fazer a demonstração das variações patrimoniais do meu estoque, né, são ativos, né, então o meu patrimônio está variando de valor, porque antes eu tinha lingotes que valia R$ 1 milhão. Agora eu transformei aqueles lingotes em tubos, esferas, seja o que for, eu estou usando o aço, porque eu acho que é uma coisa mais fácil para todo mundo entender. Eu não tenho mais aqueles lingotes brutos, agora eu tenho um conjunto de esferas, ou tenho um conjunto de tubos, e esses tubos, aquele 1 milhão de quilos de quilos lá de aço, agora viraram 800 mil quilos de esferas, só que o 1 milhão de quilos de lingotes de aço valia, por hipótese, 2 milhões. E agora, essas 800 mil quilos de esferas, eles valem, sei lá, 5 milhões de reais. Né? Por quê? Porque eu agreguei energia elétrica, eu agreguei energia, seja elétrica ou não, eu agreguei mão de obra, eu tive perdas no processo. Então, o custeio disso transformou aquilo que eu tinha de estoque, que eu gastei, que eu tinha antes, 1 milhão em 5 milhões. Né? Então, por quê? Porque agora ele é um produto agregado, tem outro valor. Né? E esta transformação, quando a gente vai faturar, por exemplo, esfera, e na esfera, quando for vender esfera, ou tubos, e aí eu vou vender aquela minha produção por um valor de custo mais X, né? Seja lá qual é a variação que eu consigo colocar a preço de mercado. Esta variação de preço, quando eu sou uma empresa do lucro real, eu preciso comprovar o meu custo. Não é? E quando eu não faço a minha contabilidade adequada de custo, e aí a Receita pode fazer o arbitramento, ela vai pegar pelo faturamento. Então, para que a minha contabilidade de custos seja
aceita pelo Fisco Federal, para efeito de custeio e apuração do resultado para efeito de imposto de renda, eu preciso demonstrar quanto custa o meu produto. Por quê? Porque eu estou pegando um produto, matéria-prima que valia 10, transformei essa matéria-prima em um outro produto que vale 15, e agora eu estou vendendo esse produto por 28. Então, se eu estou vendendo por 28, qual é o resultado econômico que eu tenho na empresa quando eu estou vendendo aquele produto que custa 15 e estou vendendo por 28? Qual é o efeito que isso vai dar? Qual é a margem que ele vai dar? Qual é o efeito econômico de resultado? E qual é o efeito tributário do resultado? E este efeito tributário do resultado depende do custeio. Se eu tiver uma contabilidade de custos coordenada e integrada com as demais escriturações, o Fisco Federal aceita a minha contabilidade de custo. Ou seja, eu preciso provar para ele de onde eu tirei o aço, quanto que custou o aço, quanto que custou a produção da esfera ou do tubo, né, do meu produto acabado, quanto que eu usei de embalagem, quanto que eu usei de energia elétrica, quanto que eu... de energia, estou usando elétrica aqui por maquinário, né, que normalmente é elétrica, mas pode ser um gerador, pode ser máquina a gás, pode ser uma injetora, enfim, pode ser, né, eu estou usando o exemplo do aço, mas podia ser plástico, né, traz o polipropileno, poli não sei das quantas, e transforma em garrafa PET. Então, assim, quando eu faço uma transformação, eu tenho um produto que vira outro, e esse produto que custa X transforma-se num outro produto que custa X mais tanto, ou X menos tanto, que inclusive pode diminuir a quantidade, né? Mas, em geral, agrega valor. E este agregar valor também pode ter conversão de unidade de medida e assim por diante. Então, essa conversão, eu vou dar origem aos produtos no meu estoque, ou seja, no meu ativo, para poder vender esses ativos. Essa é a lógica que está por trás do bloco K. A lógica do bloco K são duas. Uma, dar origem dos produtos e dar a composição e o processo fabril para permitir aos fiscos encontrarem indícios de tomada de crédito indevido, né, que é o famoso caso do produto intermediário, que para fim de legislação de ICMS é aquele produto que, mesmo não compondo o produto final, é necessário na linha de produção, né? Então, a gente pode gostar, pode não gostar, tem um monte de gente clicando na carinha feia aquela e tal, não sei se é para mim, se é para aquilo que eu estou dizendo, ou se é para o conceito que está por trás do bloco K. Mas não tem problema, pode mandar a carinha feia, a carinha bonita, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para colocar para vocês a minha visão e os fatos que eu conheço, né? Não é isso? Juliandre Damo está aí, voltou para a nossa coluna, que coisa boa. Diego Lima também está com a gente. A Ivanete Vieira Serpa. Boa noite, entrei na live e errada, não encontrei a certa. Tinha entrado numa outra, tinha entrado num outro vídeo, imagina, é isso? Agora encontrei a certa, aquela que nós estamos ao vivo, é isso, Ivanete? De Sinop, no Mato Grosso, bacana. Acho que vou a Sinop dar aula, não tenho mais certeza, mas eu não me lembro exatamente da minha agenda, mas tem alguma coisa no Mato Grosso, né? Camila Moraes entrou com a gente, o Egberto Coelho, na quarta-feira sai o livro novo das regras web atualização com a versão 2.1 e agora com frete grátis, olha aí. O professor Egberto Coelho tem uma nova versão do livro, já mostrei várias vezes aqui o livro do professor Egberto Coelho, e agora com a FDRenf 2.1, que, né, nós tivemos a 1.2, passamos para 2.1, passamos para 3.0 e voltamos para 2.1, que já falamos aqui em outra oportunidade como é que funciona essa história de qual é o layout que vai funcionar na FDRenf, né? A Tati Comerlato entrou, bacana, que bom estar com a gente, né? Lembrem-se sempre de compartilhar, né? Eu peço isso no fim, peço no início,
enfim, vamos compartilhar para que essas informações cheguem e que tomara sejam úteis para muita gente que está quebrando a cabeça aí com o bloco K, né? Mas o meu questionamento é, bom, explicado, o Diego Lima está colocando aqui, boa noite, excelente didática, quando dará aula para a turma de Porto Alegre na BSSP? Muito bom, Diego. Eu vou dar aula na turma de Porto Alegre da BSSP sobre malhas e cruzamentos, mas eu não me lembro da data. Infelizmente, eu não me lembro da data. Eu sei que era por uma data X que vocês teriam aula, e o pessoal da coordenação pedagógica parece que teve que fazer uma pequena modificação aí para que eu estivesse junto com vocês dando aula para essa turma do MBA de Direito Tributário, não é isso? Eu acho que é a turma de Direito Tributário em Porto Alegre, né? É a turma eu acho que é a turma de Direito Tributário e Contabilidade, não é isso? Mas a gente vai estar junto, eu sei que a gente vai estar junto. O pessoal me perguntou sobre essa aula também. Aliás, nos perguntou, porque o professor Edgar Madruga estava junto comigo na convenção de contabilidade, e a gente deu uma passadinha para dar uns autógrafos lá no livro, no estande da BSSP, e aí tinha um pessoal já nos aguardando lá para perguntar sobre a turma de Porto Alegre, né? Aliás, temos também a turma de Caxias do Sul, né? Então, Caxias do Sul também tem turmas da BSSP. Se já não começou, está começando, é para agora aí, né? Então também tem aula. Eu tive esse fim de semana dando aula na PX MBA do meu amigo José Adriano. A gente teve eu estive em Belo Horizonte, vou voltar dia 19 para concluir então para aquela turma querida lá de BH, né? Bom, estávamos falando então sobre essa questão eu parei aqui para dar um refresh aqui, né? E tinha bastante gente, perguntas e tudo mais. E aí a gente tem essa questão do bloco K. Então, ou seja, a gente dá as fichas técnicas, que é como eu pretendo transformar meus estoques, meus ativos, e como eles resultaram. Então, assim, como eu pretendo dar na ficha técnica. E como eles efetivamente foram produzidos, estão nas ordens de produção. Isso me dá esta variação entre o que eu tinha, que é matéria-prima e assim por diante, naquela questão de eu tenho novos ativos e quanto custam esses novos ativos. Isso o bloco K representa muito bem. Mas, Mauro, lá no bloco K não tem uma coluna de valor monetário. É verdade, não precisa ter nenhuma coluna de valor monetário, né? Por quê? Porque essa coluna de valor monetário está no bloco H, porque o bloco H é que me dá o custo do produto. E ele só vai ter esse custo, por quê? Porque a esfera é composta de aço, mais lixa, mais isso, mais aquilo, mais um catalisador que tem que botar lá e assim por diante, né? Então, é a utilização desses produtos por essa ordem de produção, o fisco pegando os produtos e olhando o custo atual dele no bloco H, é que eu vou saber quanto custa. Mas a gente não manda o bloco H todos os meses. Mas não precisa. Tu manda no começo do ano, se sabe os estoques e os valores, e depois tu tem compra de matéria-prima. Então, aquela compra de matéria-prima, faça o cálculo da média ponderada. É o cálculo do custo médio. Gente, isso é tão simples que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer uma. Eu costumo brincar em sala de aula, e desculpe os amigos auditores da Receita Federal e das receitas estaduais e municipais, que assim, é tão simples fazer o cálculo da média ponderada, que até mesmo os fiscos conseguem fazer este cálculo e saber qual é o custo do produto naquele período exato, naquele mês. Por quê? Porque eu pego o estoque inicial do ano e venho aplicando entradas e saídas, compras, né, de matéria-prima, e eu vou saber qual é o custo da matéria-prima em agosto. A partir de janeiro, vou fazendo todas as médias ponderadas das compras e vou poder chegar em agosto e saber qual é o custo do produto. Eu só preciso de um ponto de início, que é o de janeiro, que por conta do exercício societário eu preciso apresentar. Certo? Então, assim, pode não ser em janeiro, pode ser em outro período do ano, mas em algum ponto eu vou ter
o período do levantamento dos estoques, ok? E ainda, se eu estou ainda atrelado à legislação tributária, então eu tenho que mandar no período do levantamento de final de período de apuração dos estoques, apuração do resultado como um todo, né, o imposto de renda definitivo, anual ou trimestral, porque quem é trimestral ainda tem que fazer 4 escriturações de bloco H no ano, certo? E como a gente está tratando da escrituração contábil, né, o suporte tributário, eu tenho que dar a posição de estoque 4 vezes ao ano, se eu faço 4 encerramentos, porque cada trimestre é um encerramento de exercício. Ok? Muito bem. Então, a gente tem o bloco K com esta finalidade. E quando? Vamos ver, tem mais alguma coisa aqui. O Diego coloca aqui, ansioso, né? Ansioso para ter essa aula. Querido, vamos nos conhecer, então, Diego Lima, que me perdoa se a gente já se conhece pessoalmente, tá? Já prepara que na sexta temos pizza para o nosso café da noite, tá bom? Legal. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai para a sala de aula explicar isso que eu estou explicando para vocês e explicar no mercado como um todo, tem um monte de gente, mas por que precisa? É por isso que eu estou dizendo, precisa para poder dar suporte, dar lastro para a nossa contabilidade de custos que a gente vai apresentar lá na ECF no L310, onde lá no L310 a gente coloca a relação de custos, custo de matéria-prima, custo de energia, toda a minha contabilidade de custos vai escriturada, toda a contabilidade de custos, não é claro, lançamento é lançamento, mas o resultado da contabilidade de custos do ano está lá no L310, da ECF, ok? Com uma visão tributária, obviamente, né? Porque ela dá suporte para a apuração do imposto de renda. O Marco Antônio de la Senta Lima entrou com a gente aqui. Um nome de príncipe, né? Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Bom, aí vem a MP da Liberdade Econômica, né? MP 881, e que foi transformada em lei, a 13.874, que extinguiu o bloco K. Bom, aí eu tenho a seguinte pergunta a fazer. É mais ou menos como agora também na própria lei 13.874, que diz que o e-social também vai ser substituído por um outro sistema. É o fim do e-social que será substituído por um outro sistema mais simples. Ok. Esse sistema vai ser mais simples porque eu vou deixar de ter que fazer RAIS, DIRF, CAGED, PPP, enfim, a CAT, registro de empregado, ok. Se ele for mais simples e substituir todas essas obrigações, ok. Mas eu acho que aí vai ter que fazer uma modificação na legislação trabalhista, na legislação, na consolidação das leis do trabalho, na CLT. Mas eu vou deixar isso de lado, lá do E-Social, e vou pegar para o bloco K, porque a nossa coluna aqui é bloco K. Então, eu extingo o bloco K. Muito bem. Não tendo o bloco K, eu vou ter o quê, então? Porque o fisco não vai abrir mão de ter as informações para poder auditar o custo pelo lado da Receita Federal e dos fiscos estaduais para poder ver se eu efetivamente utilizei aqueles materiais que eu digo que eu uso como produto intermediário. Porque para fabricar, por exemplo, móveis, eu faço móveis de madeira, eu não uso lixa no móvel de madeira. Eu uso lixa para deixar os móveis lisos, pronto para pintar, para colar alguma coisa, enfim, ele dá um acabamento naquela peça. Mas eu não uso, a lixa não compõe o meu produto final. Aliás, não passaria no controle de qualidade, um pedaço de lixa grudado na porta de correr do móvel. Não, é óbvio que isso não acontece. Mas eu uso efetivamente aquela quantidade de lixa para poder fazer os meus móveis. Então, isso o bloco K também dá suporte. Podemos discutir, como São Paulo diz, se o produto não compõe, então não dá crédito, enfim, né? São Paulo ainda tem essas questões todas para a gente poder discutir, né? Outro dia eu estava discutindo num grupo de professores em relação a essa questão do bloco K, né? Minas, nem é São Paulo, Minas questiona isso. Não, o produto, esse produto intermediário aí, se ele é produto intermediário, ele não dá direito a crédito. Por quê? Porque ele não compõe o produto final.
Bom, tem a questão do Código Tributário Nacional e tem a Lei Magna, né? Então, a gente tem que cuidar isso. Bom, eu não vou querer entrar aqui nessa celeuma de discutir a questão do crédito tributário para produto intermediário. Outro dia a gente pode fazer, inclusive, uma coluna só sobre esse assunto, que rende pra caramba. Já fizemos outro tempo atrás essa questão de quais são os produtos que compõem o nosso bloco K, né? As características, o conceito de cada um desses produtos. Tá? Outro dia nós vamos fazer de novo aqui, se alguém me lembrar de fazer. Porque às vezes eu digo que eu vou fazer e ninguém lembra depois do que é o assunto e ninguém manda uma mensagem, aí eu passo batido, porque tem milhares de assuntos para a gente poder tratar. Bom, mas assim, ó, vamos lá. Se eu tiver o bloco K extinto, eu volto aos efeitos anteriores à publicação do convênio ICMS, certo? Porque lá no convênio ICMS, quando instituiu o FD fiscal, diz o seguinte: os livros que se tornaram digitais, eles não precisam mais ser apresentados em papel. Se o livro que eu estou tratando agora na FD fiscal, ele não tem mais a versão digital, significa, porque o Congresso tirou, significa que na legislação tributária ele continua existindo em papel. Eu entendo que é assim. Por quê? Porque o próprio convênio estabeleceu que os livros, quando passassem a ser digitais, desobrigavam o contribuinte a gerar em papel, a fazer escrituração, autenticação, folhas encadernadas e assim por diante. Por quê? Porque tinha o digital, assinado digitalmente, substituindo aquele versão em papel. Se eu não faço o livro, porque a legislação posterior me exclui da possibilidade de fazer o livro digital, significa então que eu vou voltar para o livro em papel. E aí eu vou voltar a fazer o livro P3, o RCPE, o livro de registro de controle da produção e do estoque. Ou o livro P3, o nome que queira dar. É isso que nós vamos ter? Bom, se for isso que nós vamos ter, sinto muito, mas aí nós vamos ter assim, artigo 383 do IPI, por exemplo. Eu peguei do IPI para não pegar do regulamento do ICMS, porque senão começa a ficar meio complicado, né? Mas o artigo 383 do regulamento do IPI diz que o livro de registro de controle da produção e do estoque, modelo 3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e também o fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações à repartição fiscal. Serão escriturados nos livros documentos fiscais relativos à entrada e saída das mercadorias, bem como os documentos de uso interno referente à movimentação no estabelecimento. Então, ele está dizendo, olha, a movimentação do teu estoque, do teu ativo, tu precisa me demonstrar. Em livro ou em papel. Em livro digital ou em papel. Né? Em livro de qualquer forma, mas digital ou papel, com forma convencional. É claro que como a legislação é anterior, né, então ele nem fala na possibilidade do livro digital. Ele só diz, olha, é o livro P3. Depois a outra legislação diz que o livro P3 substituído pelo livro digital. Se o livro digital não existe mais, por força de lei, eu volto a ter o livro P3, porque o que está na MP e que foi aprovado na Lei 3.874 trata especificamente do bloco K. Não trata do tipo assim, olha, o fisco não vai mais ter acesso ao controle para poder fazer apuração de custo para efeitos de imposto de renda e para saber a origem de mercadoria, porque vamos combinar. Eu falo aqui da parte tributária, e na parte tributária eu falei em duas possibilidades, né? Custo e apropriação de crédito de CMS. De IPI, de CMS. Mas eu também tenho o seguinte, de onde tu está tirando essas mercadorias? Como é que tu consegue produzir 1 milhão de colchões e tu compra tecido para fazer 200 mil colchões? Como é que tu conseguiu num ano produzir 1 milhão de colchões se em termos de matéria-prima tu comprou para 800 mil? É óbvio que tu comprou sem nota. Ou tem um erro de declaração. Ou tu comprou estoque para fazer para 1 milhão, faturou 200 mil e tu não tem mais matéria-prima. É porque tu vendeu sem nota. Tu consumiu a matéria-prima, não tem mais a matéria-prima, não produziu, ou não declarou que produziu o tanto que deveria ter produzido, e o que o fisco vai acreditar?
que tu está fazendo uma venda sem nota, por óbvio, não é? Ou está comprando ou está vendendo sem nota, nesse caso. Quando as coisas somem do estoque ou quando elas brotam do estoque. Então eu preciso fazer esse exercício de demonstrar para o fisco de onde as coisas vêm. E quando eu faço essa demonstração de onde as coisas vêm, de onde elas surgem, de onde elas têm origem, eu tenho que fazer essa apresentação. Quando eu faço essa apresentação, essa comprovação, eu vou dizer de uma ordem de produção. E é isso que no livro P3 se presumia que deveria ter. Se presumia não, se especificava inclusive, né? Então, eu tinha lá no artigo 384 do regulamento do IPI que dizia, olha, eu tenho lá o produto, a unidade, a classificação fiscal para ser colocado em papel, né? Então, eu tinha lá várias informações quanto as colunas que o livro deveria ter. Então, assim, o que foi produção própria, o que é produção em terceiros, então já tinha isso, né? O que é a coluna de espécie, então dizia lá, espécie, um número, a série e tal. A espécie é nota fiscal ou é ordem de produção? Ou é inventário? Então, assim, todas as movimentações, elas deveriam ser escrituradas de forma que eu tivesse, como se eu tivesse uma razão da conta de estoque daquele produto, por produto. Então, lá, eu tenho aço. Então, aço eu consumi na ordem de produção tal, consumi na ordem de produção tal, comprei na nota fiscal tal, consumi na ordem de produção tal, vendi, por hipótese, um aço que estava lá no meu estoque, já não me interessava mais, eu vendi aquela como matéria-prima, nota fiscal de saída daquele produto, para poder bater aquele saldo daquele produto com o físico que está lá na prateleira, enfim, no almoxarifado, que está no estoque, seja lá o que for, né? Então, todo este controle, todo esse arcabouço de controle está previsto na legislação. Então não adianta acabar com o bloco K, porque eu volto a ter IN 86, porque a própria IN 86, né, ela continua válida por conta de que se eu tiver as mesmas informações em termos de SPED, eu posso apresentar através do SPED. Mas se eu não tiver dentro do SPED, por exemplo, acaba com a ECD. O que eu vou ter que ter? Eu vou ter que voltar, eu volto à sujeição, eu estarei sujeito à entrega da IN 86. Não é uma notícia boa, mas não tem outra notícia. Se eu não tenho a informação no SPED, eu volto às informações como elas eram antes. É o mesmo caso do E-Social. Isso que eu estou dizendo, tem que cuidar. E comecei a coluna falando sobre isso. Tem que cuidar aquilo que a gente pede. Não tem outra coisa, tem que cuidar daquilo que a gente pede. Se a gente pediu o fim do bloco K, então eu voltei para o livro em papel. Era isso que nós queríamos? Eu, particularmente, não queria. Por isso que eu sempre defendi o bloco K. Ele precisa ser mais simples. Ele tem que permitir eu só dar as ordens de produção, não precisa ficha técnica. Porque ficha técnica, vamos combinar, é como prever. Mas a ficha técnica não é o que efetivamente modificou meu estoque. Eu sempre brinco, a ficha técnica é o termômetro. Eu olhar para o termômetro não me diz se um paciente está com febre. O que me diz se uma pessoa está com febre ou não é eu pegar o termômetro e aplicar. E isso é a ordem de produção. A ordem de produção é que me diz o que eu consumi e o que eu produzi. Ou seja, a transformação do meu estoque. É isso que me diz. Ok? Não é a ficha técnica. Então, para mim, a ficha técnica em nada é quase a mesma coisa. E acho que isso sim poderia estar eliminado, e nem está no bloco K, né? Está lá no bloco 0, já poderia ter eliminado o consumo específico, como a gente chama. Alguém vai procurar a ficha técnica e não vai achar, mas é o consumo específico, que é o registro 0210, né? Filho do 0200, que é a composição do consumo específico para a produção daqueles bens. Meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna, então eu queria colocar isso para vocês, né? O risco de, acabando com o bloco K, voltarmos a ter o livro P3 em papel ou na IN 86. Então, é um risco iminente que nós estamos correndo, né? Não pedimos corretamente e agora temos o fim do bloco K. Voltamos atrás
para o livro papel e IN86 a ser pedida extemporaneamente. Imagina, tá lá numa época de virada de sistemas, tu tá numa época de sei lá do que, e surge uma intimação para tu apresentar o controle da produção e do estoque em 20 dias. E aí tu tem que apresentar 2 anos de ordens de produção, um saldo de estoque batendo, tudo mais, em 20 dias. Meus amigos, muito boa noite. Quero lembrar que a gente está ao vivo e quero reforçar o pedido para que vocês compartilhem, curtem, compartilhem, indiquem para os amigos, marquem aqui nos comentários, fulano, tu viu isso? Ou então bota lá, arroba fulano de tal, né? Ou o nome da pessoa no Facebook, enfim, né? Essa coluna aqui também vai ser reproduzida, vai ser repostada no LinkedIn, né? Eu normalmente faço isso, depois o próprio pessoal da Decision também faz isso, porque esses vídeos eles são compartilhados no YouTube, no canal da Decision IT. Então, assim, para quem quer assistir, quem gosta mais de assistir pelo YouTube, tem lá. Quem quer assistir pelo LinkedIn, entra pelo LinkedIn e assiste o vídeo que está no YouTube. E também, para quem quer assistir aqui no Facebook, também está sempre à disposição. Sendo que no Facebook a gente tem a coluna diária, a coluna ao vivo, não é diária, desculpa, ao vivo. A coluna ao vivo é que vai ao ar sempre por aqui, tá? Olha aqui, tem uma pergunta do Vitor Hugo Arce. Vamos lá. Como funciona o controle de estoque de mercadorias em países como a China? Será que tem bloco K lá? Sem ideologia, mas a simplificação tem que ser verdadeira. Concordo, a simplificação tem que ser verdadeira. E a simplificação verdadeira vem da legislação, não é do SPED. Eu, por exemplo, dou aula de SPED há, sei lá, 10 anos. Palestra, aula sobre SPED, e concordo plenamente que precisa haver simplificação. E para haver simplificação, sem nenhuma ideologia e sem nenhum interesse qualquer, eu digo, precisa ter simplificação. No e-social, precisa ter simplificação das obrigações acessórias. Por que eu tenho que entregar RAIS se eu tenho o e-social? Por que eu preciso entregar CFIP se eu tenho o e-social? Por que eu preciso entregar DIF se eu tenho o e-social? Por que eu preciso registrar o afastamento de funcionário se eu registrei no e-social? Agora, se eu não tiver o e-social, eu vou ter uma série de outras obrigações. Ah, mas então pode fazer, porque lá na China não tem. Bom, mas no Brasil tem. Este é o problema. Na legislação tem. Então, a simplificação, ela só vai acontecer se for na legislação. Por exemplo, a gente não precisaria ter ECD e ECF se o fisco federal aceitasse a contabilidade como resultado efetivo da companhia. Em alguns países é assim. A tua distribuição de lucro para os acionistas é a base de cálculo do income tax, ou do nome que tiver o imposto de renda da pessoa jurídica. Funciona em alguns países. Qual é o nível de certeza que o fisco tem em relação àquela contabilidade? Bom, isso é outra história. E eu não estou botando em xeque aqui a palavra de ninguém. Mas, assim, no Brasil nós temos a cultura, porque eu também estou falando sem ideologia nenhuma. Então, assim, sendo muito franco, eu acredito que o imposto de renda poderia ser hoje calcado na contabilidade. Só que eu tenho critérios na contabilidade societária que o regulamento do imposto de renda não assume. Então, eu tenho que eu tenho que ter lá quase que um único artigo no imposto de renda, e a sociedade toda tem que querer isso através do Congresso Nacional, dizendo, olha, o imposto de renda vai ser calculado com base na contabilidade, e a contabilidade é que vai me dizer qual é o resultado societário e efetivo, e essa contabilidade societária e efetiva vai ser tributada. Ah, mas aí lá na minha contabilidade societária tem viagens dos diretores para Disney. Pronto, acabou, não é? É de negócio? Não, eu não faço negócio com a Disney e fui para a Disney. Isso vai deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Hoje não permite. Eu tenho que ir lá no Lalure e fazer uma adição, porque lá na contabilidade ele tinha essa despesa. Pois é. Societariamente pode. Por quê? Porque os sócios concordaram com isso, colocaram no estatuto, no contrato social, enfim, normatizaram isso em assembleia dos acionistas, e ok.
pôde fazer. Quando vai para o ambiente do tributário, não pode mais. Puxa, aí nós começamos a criar essas maluquices de LALUR, duas contabilidades, assim por diante, tá? Então, a simplificação, mas a simplificação tem que ser verdadeira. O maior custo tributário hoje no Brasil está no judiciário e administrativo, pedindo bilhões de crédito nas empresas por causa da zona, entre aspas, que é a legislação tributária. Claro, a legislação tributária é muito complexa, portanto, é demanda em cima de demanda, é demanda em cima de demanda, né? E quando parece que tem uma luz no fim do túnel, nós temos judiciários definindo, por exemplo, na legislação de PIS e COFINS, tratando de forma diferente o que é insumo da produção. Aí vem o conceito da essencialidade que o STJ colocou, que não está previsto na lei. Né? Concordo? Ok? Né? Uma empresa aqui que ele está colocando, né, buscou um crédito de 250 milhões de crédito de CMS. Bom, eu não posso falar nada sobre isso por conta de não conhecer em detalhes o processo, né? Aqui, nesse caso, todos podem ler, estão lendo, né, um comentário que o Vitor Hugo Arce fez, né, dizendo que foi o Magazine Luiza que buscou 250 milhões de crédito de CMS. Eu não conheço os detalhes, eu sei que teve uma matéria publicada, inclusive no blog mauronegroni.com.br, alguém já comentou isso para mim e eu não tive tempo de ir lá e localizar essa publicação, até porque não sou eu que faço todas as publicações do blog. André Luiz da Silva entrou, está com a gente. A Ivanete Vieira Serpa, muito obrigado, gratidão. Grato fico eu quando vocês assistem, quando vocês comentam, quando vocês instigam aqui. Aí eu fico energizado, tá bom? O nosso público aqui, ele cada vez cresce mais. Ao vivo, poucas pessoas assistem e vão comentando aqui com a gente. Mas cada coluna dessas vai atingindo cada vez mais e mais e mais pessoas, né? Então, o importante é esse pedido que eu faço, né? Uma excelente noite para todos. O professor Egberto provavelmente saiu, vai dar aula, vai fazer alguma outra coisa. Edila Kowalski entrou, seja muito bem-vinda. Wagner Camilo, boa noite a todos. Mauro, me parece mais racional que o bloco K seja simplificado, pois voltar a ser controlado pelo P3 ou ainda pela IN86 seria um enorme retrocesso. Penso que não farão isso. Eu também não quero que faça isso, mas hoje na legislação, por isso que eu estou preocupado com a legislação. Por quê? Porque em termos de sistema a gente está cumprindo o que está na legislação. Então, na medida em que eu faço o retrocesso da obrigação acessória, eu vou fazer o retrocesso, eu vou cair na anterior. O que é a anterior? Qual é o que me estabelece a legislação anterior? É o livro P3 e a IN86. Tá? E eu concordo que é complexo dar o bloco K. Eu concordo que é complexo. Mas, de alguma forma, eu estou sujeito a entregar, porque a legislação assim me obriga. Se a legislação não me obrigar e aceitar qualquer coisa que dê suporte para o L310, então, bom, minha contabilidade de custos passa a ser só o L310. Pode ser. Sim, e toda vez que o fisco quiser checar o L310, ele vai me intimar a entregar as fichas de produção? Em que formato? De quanto tempo atrás ele vai me pedir isso? Essa que é a questão. Então, assim, para mim o cerne é a legislação tributária. E não especificamente que estabelece a obrigação acessória. É a legislação tributária. Tá? E a Ivanete, de novo, concorda comigo. Concorda e, então... respondendo para o Wagner. Isso aí. A Ivanete concorda com o Wagner, dizendo que seria um retrocesso a gente eliminar o bloco K e voltar para o livro P3 e N86, no qual eu concordo também. Né? Acho que é um retrocesso. Então tem que simplificar o bloco K. Ok, mas eu preciso dar as transformações. Eu não... Agora, a ficha técnica eu acho que não serve para nada, podia cair fora. Essa distinção, se eu fiz dentro ou se eu fiz fora, ter registros separados para dizer se eu fiz dentro ou se eu fiz fora, também tiraria. Né? Para mim, deveria ser assim: apontamento da produção. O que foi consumido no mês e o que foi produzido no mês. Para mim, deveria ser assim. Mas tem que ser por ordem de produção. Tem que ser por ordem de produção, né, gente?
Não precisa ser por ordem de produção. Hoje nós temos um equipamento, né, sistemas computacionais que permitem fazer essa checagem das variações de estoque. Então, eu acho que, sim, acho que tem exagero no bloco K, acho que ele pode ser simplificado, mas aí a sua mera eliminação, eu acho que é um pedido torto. Ok, meus amigos? Bom, eu preciso encerrar. Já passamos muito do nosso tempo aqui e eu quero agradecer muito a presença de todos aqui durante a nossa coluna. É um prazer muito grande estar com vocês aqui sempre e pedir mais uma vez que vocês compartilhem para que essa informação chegue a mais pessoas, né? Porque tem gente que está comemorando o fim do Bloco K e eu não sei não. Acho que precisa pensar melhor aí sobre essa questão do fim do Bloco K e o que ela representa, né? O retrocesso que ela representa. Ok? Um beijo para todo mundo. Deixa eu ver se não tem mais nada de comentário. Tem mais uma aqui. Opa, estamos no século XXI. As mudanças devem acontecer tendo visão futura. E a tributária deve analisar e estudar muito bem isso. Sim, as equipes tributárias têm que estar sempre em dia e sempre vamos focar naquilo que os sistemas podem fazer por todos nós, né? Então, já teve notícia de que o fisco iria pedir em XML, ou seja, tu concluiu a ordem de produção, manda para lá para a conclusão da ordem de produção. Naquele momento em que, em tempo real, né, terminou, fez a produção, opa, já manda em XML. Tipo nota fiscal eletrônica. Tá bom? Já escapamos de coisas muito piores. Gente, um beijo no coração de todo mundo, uma semana maravilhosa, de muita coragem, de muito amor, de muita satisfação para todo mundo, muita saúde especialmente, saúde física, saúde mental, muitos bons fluidos e que a gente se encontre na próxima semana todos muito bem, muito dispostos para a gente vencer os nossos desafios de cada uma das semanas, das 52 semanas que compõem o nosso ano, tá bom? Um grande beijo, compartilhem, compartilhem e compartilhem. Beijo para todo mundo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.